Olá, espectadores, ouvintes. Estamos com mais um episódio do Momento Jurídico. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante e pertinente, que é sobre os benefícios do INSS. Estamos aqui com a convidada mais que especial, a doutora Maria Eugênia, a nossa musa do Previdenciário. Já gosto de aqui ressaltá-la o quanto admiro, doutora, o quanto seu trabalho acompanha. Então, hoje gostaríamos muito de contribuir, de ouvir um pouco sobre esses benefícios. Então, você aí que nos acompanha nesse momento jurídico, vamos conversar sobre esse assunto importante, que são os benefícios, a previdência, todo esse sistema que acompanha o que é o nosso futuro, né, para aquele que contribui, para aquele que é segurado. Olá, ouvintes do programa Momento Jurídico. De antemão, eu quero agradecer a todos vocês que fazem parte da equipe desse programa pela oportunidade. Muito obrigada. Para mim é muito gratificante estar aqui ao seu lado. Também admiro a sua militância, você que é tão aguerrida antes mesmo de se tornar advogada, já andava aqui pelos corredores da OAB. E, para quem não me conhece, meu nome é Maria Eugênia Batista, sou advogada previdenciarista há quase 6 anos, milito especialmente aqui no território Serra da Capivara. E, para mim, é ainda mais importante estar aqui hoje, porque no dia 10 de março, no comecinho da semana, nós comemoramos o Dia da Advocacia Previdenciária. E eu, que lido diariamente com isso, sei o quanto é importante o papel do advogado previdenciarista para garantir a justiça social. Muito obrigada pela oportunidade. Espero poder contribuir de forma positiva. Doutora, certo, Maria Eugênia, quando a gente fala na Previdência, quando a gente fala em trazer essa justiça social, e aí esse espaço é justamente para conseguirmos chegar essa voz àquele que está na sua comunidade, que seja uma dúvida, que seja uma informação, algo que é tão essencial e tão importante. Então, o advogado previdencialista, ele é aquela ponte daquele direito, daquela política pública que tem direito e não chega. Então, vamos começar o nosso bate-papo, a nossa conversa. E aí eu quero começar com uma dúvida que eu acredito que seja de muitos nesse momento, que é como solicitar um benefício do INSS? Antigamente, quando você queria solicitar um benefício, você tinha que ir diretamente à agência da Previdência Social, com todas as suas documentações, e o servidor dava entrada no benefício. Atualmente, existe uma agência virtual do INSS chamada Meu INSS, que é uma plataforma exclusiva do INSS para dar entrada nos benefícios. Tem também a Central de Atendimento 135, que você pode ligar do seu celular mesmo, e lá você passa todos os seus dados e um servidor vai solicitar o seu benefício. Só que eu quero deixar aqui uma observação que, apesar de não necessitar de um advogado, a princípio, para intermediar esses benefícios e dar entrada neles, é imprescindível a presença dele, porque é o advogado que lida diariamente. A legislação previdenciária, ela muda constantemente. Então, o advogado é a figura principal, é como você disse, é a ponte para que a gente garanta a justiça social através dos benefícios previdenciários. Então, quando você procura um advogado, antes mesmo de dar entrada em um benefício, as suas chances de conseguir são muito maiores. Inclusive, atualmente, eu estou como presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Subseção de São Raimundo Nonato, e nos próximos dias nós vamos fazer uma campanha de conscientização, ou melhor, como você já me corrigiu uma vez, de sensibilização da sociedade, para que a gente possa mostrar para eles a importância de você buscar um advogado previdenciário ou uma advogada antes mesmo de dar entrada em um benefício no INSS. É fundamental a sua colocação da importância de um profissional, de um advogado, na concessão da solicitação de qualquer benefício. Esse acesso que tem o meu INSS, que pode ser realizado por qualquer pessoa, isso também é um direito, uma liberdade da gente conseguir esse recurso dessa forma. Mas quando procura um profissional que ele já trabalha, que ele já conhece toda a dinâmica, o seu processo tem muito mais chance e garantia, né, de ter a concessão do seu benefício, especialmente de um acompanhamento. O profissional, o advogado, ele vai estar lá analisando, verificando cada detalhe para assim chegar ao seu benefício. Então, antes de passar e tentar fazer sozinho o seu benefício, procure um profissional, um advogado para estar fazendo o seu trabalho.
quais são os benefícios do INSS mais procurados, doutora? Aqui na nossa região, trazendo para a nossa realidade, os benefícios mais comuns são os rurais, especialmente o salário maternidade rural, porque no Brasil nascem 321 crianças por hora. Então, os nascimentos são muito maiores do que o que enseja os outros tipos de benefício. Outro benefício muito procurado são as aposentadorias rurais e os auxílios por incapacidade temporária, que são os antigos auxílios-doença, que atualmente são chamados de auxílio por incapacidade temporária, porque o que enseja o benefício, o que garante o benefício, não é a doença, mas a incapacidade que aquela doença gera. Basicamente são esses. Tem também uma grande demanda atualmente de BPC, LOAS, mais conhecido como LOAS, que é o benefício de prestação continuada, destinado às pessoas com deficiência e também aos idosos com mais de 65 anos, a partir dos 65 anos. Ótimo, doutora. Aí fica sempre aquele questionamento. Quais são os documentos, quais são os principais requisitos? E aí gera-se muita dúvida com a diferença de quem tem realmente acesso e direito. Então, quais são esses documentos que são necessários? Poderia detalhar quem são esses segurados, como a gente coloca para o público, para ele compreender quem realmente faz parte dessa cadeia e tem acesso aos benefícios previdenciários. Aí a gente vai puxar para o nosso nível aqui no território, e na sua especialidade, que é geralmente mais os rurais. Então, nesse momento, a gente sabe que abrange muito mais outros, mas vamos focar nessa sua área que você atua, que atuamos, que é o forte no nosso território, que é os benefícios mais voltados para as atividades rurais. Doutora, essa sua pergunta ela é muito interessante, porque é mais uma observação que eu deixo aqui a todos os nossos ouvintes. A necessidade de você manter os seus documentos rurais atualizados. Os principais documentos, digamos assim, o que o INSS mais gosta e o que ele mais leva em consideração quando vai conceder um benefício é a DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, que atualmente foi substituída pelo CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Esses documentos eles podem ser tirados tanto nos sindicatos dos trabalhadores rurais, como no EMATE, como também na Secretaria de Economia, caso tenha, ou na SAAD. Também é possível. Esses órgãos que fazem a intermediação do trabalhador rural, eles emitem esse tipo de documento. Outros documentos muito bons, ITR, Garantia Safra, contrato de comodato com firma reconhecida em cartório. Só tem validade jurídica se o contrato tiver a firma reconhecida no cartório. Caso não tenha, infelizmente, é só apenas um indício de prova, mas não garante a concessão do benefício. Temos também carteira do sindicato e todo e qualquer documento que tenha a profissão como lavrador, trabalhador rural, rurícola, agricultor. Por isso, já fica aqui mais uma observação. Quando você for registrar um filho, quando você for casar, quando você for declarar a sua profissão, coloque trabalhador rural, porque qualquer documento que você se autodeclare trabalhador rural, o INSS leva em consideração. Sejam fichas cadastrais, sejam fichas de acompanhamento em hospital, enfim, várias documentações que você, se autodeclarando, pode garantir o seu benefício. Ótimo, excelente. Doutora, poderíamos falar sobre quando você coloca aqui esses dados cadastrais, que é interessante o beneficiário já fazer isso no seu registro, no seu nascimento. E aí hoje, como os órgãos, né, as instituições, tudo tem um sistema que interligam essas informações. Como é que funciona esse sistema? Você poderia acrescentar com relação a esse sistema de informações de dados? Você coloca que é importante já, desde na certidão de nascimento, de casamento, no que você for prestar de informação, e aí explicar que hoje esses dados eles estão conectados, estão interligados para até a gente está orientando não só já aqueles que já estão próximos de se aposentar ou de algum benefício, mas para os jovens rurais que trabalham, que dão continuidade. Como é que como esse sistema realmente ele capta essas informações? Normalmente, os sistemas governamentais, eles são interligados, especialmente ao sistema da Receita Federal. Então, tanto é que às vezes a gente vai dar entrada em um benefício e a pessoa tem algum probleminha no nome ou na data de nascimento e o sistema ele bloqueia o acesso. Por quê? Porque são os sistemas interligados. Então, se, por exemplo, você vai até a Receita Federal e se declara como comerciante ou coloca um endereço que não seja na zona rural e seja muito distante, aquilo pode vir a prejudicar o seu benefício. O cadastro único
é um outro sistema que também é interligado ao sistema do INSS. Então, é importante você manter ele atualizado e com o endereço, de fato, na roça, no local do labor rural, ou em um lugar que seja próximo. Não tem problema se for uma cidade vizinha, mas não pode ser uma cidade muito distante, porque o trabalhador rural, ele está meio que ligado à terra. Então, se ele está em um lugar muito distante daquela, pode vir a prejudicar. Inclusive, um dos requisitos para você manter o benefício de prestação continuada, que é o BPC, é manter atualizado o seu cadastro único. Então, você, que é beneficiário de BPC, atualize o seu cadastro de 2 em 2 anos. Antes mesmo de completar os 2 anos, você vai até o CRAS mais próximo à sua casa e pede a atualização. Ou também na Secretaria de Assistência Social. Também é possível fazer essa atualização cadastral. Muito interessante. E aí fica mais evidente para o nosso público compreender a importância de um profissional, de um advogado especialista, um advogado previdencialista em estar fazendo o seu processo administrativo pelo INSS, porque todos esses detalhes, todos esses sistemas, o advogado ele vai estar observando, vai estar verificando cada detalhe para o seu benefício ser concedido o mais rápido, né, possível dentro do prazo desse sistema. Aí tem uma coisa que hoje a gente conversa muito, doutora, que é sobre os mitos, sobre as fake news. E aí, diariamente, recentemente, tivemos muitas desinformação. Eu gostaria que você nos falasse quais são essas principais desinformações que a gente precisa estar passando para o nosso público, os mitos. Hoje eu selecionei 3 mitos principais. O primeiro deles é que menores de idade não podem receber benefícios como o salário maternidade rural. E é possível. Inclusive, a gente já tem vários entendimentos, acordos do INSS. Antes, isso era muito debatido, de fato, se uma criança trabalha na roça. Mas, de acordo com a realidade fática, nós sabemos que a maioria das pessoas que trabalham na roça, elas lidam com aquilo muito cedo. A partir dos 8 anos de idade, às vezes até menos. Então, atualmente, é possível, sim, que menores de idade recebam benefícios. Especialmente o salário maternidade rural. Outro mito é a questão de a mulher, esposa ou companheira, que recebe pensão por morte, não poder casar. E ela pode. Não tem problema nenhum você casar, você pode, você não vai perder a sua pensão por morte por isso. O que acontece é o seguinte: caso você contraia um novo casamento, uma nova união estável, e essa pessoa venha a falecer, você não vai poder cumular as duas pensões. Você vai precisar escolher a pensão mais vantajosa, que é o que a gente recomenda. Mas não tem problema nenhum você casar, podem ficar tranquilos quanto a isso. Outro mito muito comum é a possibilidade de se estender a pensão por morte a partir dos 21 anos de idade, em decorrência de você estar estudando. Isso não é possível em relação à pensão por morte, benefício previdenciário. Agora, é possível em relação à pensão alimentícia. As pessoas confundem um pouco essas duas formas de pensão e acabam achando que é possível estender, mas não. Se você é um filho que recebe pensão por morte, a sua pensão só é mantida até os 21 anos de idade. Certo. É muito interessante esses seus esclarecimentos para o nosso público, porque realmente é uma dúvida que sempre a gente que trabalha, né, no direito previdenciário, que estamos ali na rotina, chegam essas dúvidas e também tem muitas fake news, muita desinformação. E aí, recentemente, teve algumas com relação ao sistema da biometria, como é que funcionava isso, que vocês iam perder o benefício. Então, teve muito essa onda. O que você poderia falar dessas novas atualizações? Atualmente, realmente, o INSS pede o cadastramento da biometria. Só que isso você consegue ou através do DETRAN, atualizando a CNH, ou no Espaço Cidadão, atualizando a carteira de identidade, nacional de identidade, são os principais meios de você. Ou também você pode atualizar o seu título de eleitor e colher a biometria no cartório eleitoral. Então, isso aí realmente o INSS passou a exigir, não sei se é uma forma de dificultar os acessos ao benefício ou de ter uma garantia em relação às fraudes. Mas isso realmente, atualmente, principalmente a questão do BPC. Hoje, para você conseguir um BPC, você precisa ter o cadastramento biométrico. Então, você, mãe, que tem algum filho que necessita de um benefício assistencial, faça o RG dele, porque aí já
você já consegue suprimir essa necessidade e não tem problema, você já dá a entrada no benefício, sem precisar ter que fazer essa atualização. Excelente, doutora. Aí, quais são os segurados do INSS? Quem são os assistidos? Isso é uma dúvida que nosso público, muitos têm. Mas você vai responder, doutora, só depois do nosso intervalo, certo? Certo. Vamos para o intervalo, voltamos já. O estúdio móvel da TV Serrene se encontra aqui na Óptica Veja, aquela óptica que você conhece não somente pela qualidade do serviço e pela qualidade dos produtos, mas também pela aquela mensagem sempre especializada que tem para você. E hoje nós vamos pautar algo muito importante que tem a ver com sua saúde visual, não é verdade? Bom dia, Juan, é verdade. Então, você que estiver sentindo sua vista cansada, com visão embaçada, com dor nos olhos, então já é o tempo de você procurar uma ótica para estar avaliando a sua saúde ocular. E nada melhor do que aqui na Óptica Veja. A gente está preparado com melhores profissionais qualificados no mercado. Temos armações das melhores marcas e variáveis modelos. Então, estamos aqui esperando por vocês para fazer uma visitinha e tomar aquele cafezinho com a gente, tá bom? O recado está dado e a Óptica Veja se encontra aqui no centro São Raimundo Nonato, bem pertinho de você, em frente da Beleza e Cia. Corre para cá, Óptica Veja e TV SRN, sempre inovando e automatizando junto com você. O estúdio móvel da TV Serrene se encontra esta manhã aqui na Beleza e Cia, aquela loja que você conhece não somente pela qualidade dos produtos, mas também pelo serviço das promotoras que aqui se encontram sempre dando aquela dica importante para você. E hoje nós vamos falar uma coisa muito importante. Lembrem-se que este ano nós temos sorteio daquela máquina, aquela motocicleta veloz, esperando por você. E quais são os produtos que estão dentro dessa linha para vocês poderem estar participando? Nós vamos falar da linha Dalsan e da linha Fit, que são os produtos na qual você compra aqueles kits, você recebe o cupom e deposita na urna para estar concorrendo já a essa máquina maravilhosa. Você vai sair de moto nova 2025, você vai poder sair pilotando sua moto. Vamos lá ver como funciona aí o sorteio? Vamos lá para ver agora como vamos pautar essa aqui para você. E olha a motocicleta que você pode levar para sua casa esse ano 2025, essa máquina Aveloz, uma moto linda que você pode sair pilotando aqui da Beleza e Cia. Como concorrer? Muito fácil, sempre lembrando que são os kits da Fit e da Dalsan. E lembrando a você também que temos produtos aqui que também estão com desconto, que também dá para você pegar seu cupom e colocar na urna e concorrer. Corre para a Beleza e Cia, que se encontra muito perto de você aqui, bem do lado da Praça do Relógio, no centro São Raimundo Nonato. Beleza e Cia, TV Serrene, sempre inovando e automatizando junto com você. Estamos de volta no Momento Jurídico com a doutora Maria Eugênia, conversando esse papo de informação sobre os benefícios previdenciários. E aí deixei essa pergunta no ar, não foi, doutora? Quem são esses segurados do INSS? Os principais segurados do INSS, os segurados obrigatórios, que é assim que a gente costuma chamar, são empregados, que são aqueles que trabalham de carteira assinada ou sob a vigência de algum contrato de trabalho. Empregado doméstico, que é aquele que trabalha no seio familiar. Trabalhador avulso, que é aquele que trabalha por intermédio de uma associação. E os segurados especiais, que são os trabalhadores rurais, mais conhecidos como trabalhadores rurais. Os contribuintes individuais, sejam aqueles que prestam serviço a uma pessoa jurídica ou autônomos, que trabalham de forma autônoma. Temos também os que não são obrigatórios, que são os segurados facultativos, que são aqueles que não exercem nenhuma atividade remunerada, mas querem pagar o INSS para serem assistidos por eles. Uma observação que eu quero fazer é que todos esses segurados obrigatórios, exceto os trabalhadores rurais, eles contribuem com dinheiro, com pecúnia, para o INSS. Os únicos que não contribuem diretamente com dinheiro são os trabalhadores rurais. Os lavradores, os seringueiros, os indígenas e os pescadores. Eles não precisam pagar diretamente o INSS, mas precisam comprovar o exercício dessas atividades através das documentações que eu acabei de mencionar, para ter acesso a esses benefícios. Excelente. Doutora, então, a gente está entrando nesse contexto, compreendendo quem são esses segurados, vimos todos os requisitos, a documentação que é necessária. Sobre o planejamento previdenciário rural, é algo que não é comum. Compreendemos que
quando estamos na nossa carreira, no auge, tantas pessoas já pensam como vou me aposentar, como vou descansar, o que vou fazer quando chegarmos à hora, né, dessa idade. E aí, o que falarmos sobre esse planejamento previdenciário rural? Pode nos dizer? Esse tema é muito interessante, porque quando você tem muita documentação, como a gente costuma dizer, contra documentos não há argumentos. Então, se você se planeja para ter acesso a um benefício, as chances de você conseguir são muito maiores. Infelizmente, o brasileiro, ele não tem o hábito de se precaver. Ele só atua quando o problema já acontece. E o planejamento previdenciário vem justamente para impedir que esses contratempos aconteçam. Porque, assim, para você ter acesso a um benefício de aposentadoria rural, hoje no INSS, além de ter a idade, que para a mulher é 55 anos e para o homem é 60 anos, você precisa comprovar pelo menos 15 anos de trabalho rural. E assim, quem vai comprovar são essas documentações. Você precisa de um indício de prova. Infelizmente, as testemunhas que a gente costuma utilizar no judiciário, nos processos judiciais, elas, por si só, não garantem que você vai convencer o juiz de que você exerceu aquela atividade. O depoimento da testemunha, ele é garantido, ele é complementado, na verdade, com as documentações rurais. Então, essas documentações que eu mencionei anteriormente, é importante que você atualize, porque as chances de você conseguir o benefício são muito maiores. Então, já fica aqui também, novamente, a minha observação. Se você está com a ANDAP vencida, procure o órgão mais próximo e atualize ela. Faça o seu CAF, faça o seu ITR, se associe a um sindicato. E outra questão, muitas pessoas contribuem para o sindicato e acreditam que só por contribuírem vão conseguir se aposentar. E não é bem assim. Essa contribuição que você faz mensalmente, ela é para o sindicato, é uma contribuição sindical. É uma prova de que você é lavrador, mas elas não são destinadas ao INSS. Justamente porque os segurados especiais não precisam pagar diretamente o INSS para ter acesso aos benefícios. Excelente. Então, você aí de casa, nosso público, ressalta novamente, quando a gente falamos no planejamento previdenciário, o que nós temos que pensar? Em procurar um advogado especialista, previdenciarista, para estar fazendo todo esse acompanhamento da sua documentação, daquilo que você necessita para quando chegar esse momento, que é quando seguimos a nossa carreira, a nossa vida, dali de descansar com segurança, ter esse benefício para acessar qualquer outro benefício. Doutora, sei que da sua participação, tanto que iniciei apresentando como a musa do previdenciário, porque realmente você tem outros projetos, e aí também fica livre para conversar um pouquinho, mas vamos falar sobre o papel da OAB e as comissões, e o que a OAB, especialmente a subseção de São Raimundo Nonato, tem trazido nesse sentido do previdenciário. Como é que está essa atuação? Você que faz parte da subcomissão, né, do direito previdenciário na OAB, o que é que você pode nos acrescentar em relação a isso? Atualmente, a gente tem a campanha de conscientização, que nós vamos fazer aí nos próximos meses. Nós estamos com a ideia de fazer uma blitz educativa no trânsito, porque a nossa intenção, de fato, é aproximar o advogado da sociedade e fazer com que as pessoas sintam certa segurança. Infelizmente, devido a vários fatores, muitas pessoas não sentem segurança em relação aos advogados. E toda essa atuação da comissão e da OAB é para aproximar a sociedade da advocacia, porque nós somos a ponte entre vocês e a garantia dos direitos. E a gente tem a questão da comissão, do OAB Comunidade, que é um programa também informativo que a OAB faz, para aproximar e também para informar a população. Eu costumo dizer que um povo informado é um povo que não é reprimido, que não é oprimido. Porque se você sabe do seu direito, dificilmente alguém vai te impedir de ter acesso a ele. Nós fizemos recentemente visitas nos órgãos relacionados à advocacia previdenciária, à militância da advocacia previdenciária, o INSS, os bancos. A gente está até com um problema com um dos bancos que agora foram destinados os benefícios, e a gente também vai tentar solucionar esse problema.
E nós temos previsão para fazer um curso de prática previdenciária. Não sabemos ainda quando, porque a OAB tem muitos projetos. Inclusive, vai ter o curso do professor Vitor Carvalho, o congresso, na verdade, aqui no território Serra da Capivara, nos dias 1 e 2 de maio. Já fica o convite para os advogados militantes nessa área ou não, os jovens advogados, aqueles que têm a intenção de atuar nessa área. E também nós apoiamos outras comissões. Eu acho muito importante essa integração, porque eu costumo dizer que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E quando a gente junta as nossas forças, é muito mais fácil a gente conseguir algo. Então, as comissões, elas são integradas. Se você tiver algum problema em relação a consumo, em lojas, ou se, inclusive a OAB até atuou muito na época da pandemia, porque teve aquele problema do aumento do álcool em gel, que alguns empresários estavam fazendo, e tudo isso foi intermediado pela OAB. A gente conseguiu baixar os valores e fazer com que os consumidores tenham acesso. Muito importante sua colocação e sua explanação de todos os trabalhos dessa aproximação entre a instituição OAB com a comunidade, com a sociedade. Quanto isso fortalece, né, em busca de uma sociedade justa, que conseguimos trabalhar em prol de que todos tenham respeito, dignidade, que seus direitos sejam assegurados. E aí esse programa, OAB na Comunidade, na qual eu fico aqui e agradeço pelo convite, doutora Emília, vamos fazer parte do OAB na Comunidade. É um programa que vai passar nas rádios, né, aos sábados, que já tem a continuidade. Agora vão contar com a minha participação. E o que você pode mais nos acrescentar de novidades desse OAB na Comunidade e também dos demais projetos? Em relação ao programa OAB Comunidade, antigamente ele era restrito aos advogados, justamente porque a gente queria trazer essa aproximação, fazer com que as pessoas tenham, falar basicamente de assuntos jurídicos. Atualmente, na próxima edição, que você inclusive vai comandar junto comigo e o doutor Aldo, nós iremos abrir para outras profissões. Nós vamos chamar outros profissionais, já peço aqui que vocês sugiram temas, porque a nossa intenção é, de fato, informar a população, aproximar a população da OAB e mostrar a importância do papel do advogado e de todos os profissionais para que a comunidade seja integrada. Será imperdível o programa, já fica o convite, vamos estar divulgando em todos os meios, né, dessa parceria da OAB na Comunidade. Em breve. E vamos aqui trazendo para a realidade fática, voltando aos nossos assuntos, que eu acredito que um dos nossos beneficiários mais tem, assim, é quando chega aquela carta em branco. O que, você pode falar, né, a tão temida carta? O que é que pode se fazer, o que orientar nesse sentido dessa carta em branco, nessa carta? A primeira coisa que eu digo é manter a calma. Eu sei que não é bom, você passou uma vida inteira trabalhando na roça e recebeu uma negativa. Mas, infelizmente, é muito comum. E é justamente para isso que o advogado está aqui, para combater as injustiças. Eu, especialmente, atuo há quase 6 anos combatendo as injustiças do INSS e sei que, diariamente, essas injustiças elas acontecem e a gente consegue reverter na justiça. Então, a gente está aqui justamente reforçando o poder do advogado e do judiciário. Muitas pessoas são descrentes em relação ao nosso poder judiciário por questão de morosidade, mas, graças a Deus, a nossa Justiça Federal é uma das mais rápidas do Brasil. Nós temos, inclusive, vários selos aí do CNJ, e é a segunda melhor do Brasil, se eu não estiver enganada. Então, quando você recebe uma carta negativa, uma carta em branco, a primeira coisa que você precisa é procurar um advogado. Porque é o advogado que vai saber qual meio ele vai se utilizar para poder conseguir o seu benefício. E aí eu volto a me ater ao assunto sobre a importância de você buscar um advogado ou uma advogada previdenciarista antes mesmo de dar entrada em um benefício. Porque as chances de você receber essa temida carta em branco, como muitos chamam assim, são muito menores. Então, procure sempre um advogado, procure alguém que seja capacitado e que lide diariamente, que estude diariamente sobre a legislação previdenciária. Excelente. Quando essa carta, o beneficiário recebe essa carta, aí a gente entra em outro processo, né? Então, muito desse processo e do passo a passo que nós, no nosso bate-papo, é um processo administrativo.
E aí, quando recebe essa carta, a gente entra na outra seara, que é a parte mais de um processo judicial, que a gente precisa recorrer à justiça. Eu gostaria, doutora, que você explicasse bem essas duas diferenças, desses tipos de processo, porque às vezes fica na dúvida. Como isso é possível, né? O processo administrativo é aquele que você dá a entrada no INSS. Inclusive, o professor Vitor, ele costuma fazer uma diferenciação entre processo administrativo e requerimento administrativo. Porque o requerimento, como eu falei anteriormente, qualquer segurado pode dar entrada, qualquer cidadão pode ir ligar para 135 ou, pelo seu celular, solicitar um benefício. Mas um processo administrativo é muito diferente. Existem muitas peculiaridades. Hoje, em relação aos benefícios rurais, existe um documento chamado autodeclaração, que é um dos principais documentos. É onde você vai colocar com quem você trabalha, onde você trabalha, o que você planta, onde você planta, o que você faz. E essa autodeclaração, em relação a alguns benefícios, ela é eletrônica, é feita de forma eletrônica pelo computador. E quem vai saber, de fato, como preenchê-la é um advogado. Então, já fica sempre aqui a minha observação. Estou batendo muito nesse assunto, porque eu recebo muitos indeferimentos, muitas pessoas que se aventuram e dão entrada em benefícios que acabam perdendo grandes chances de conseguir, porque se aventuraram e deram entrada sozinhos. Então, não faça isso. Obrigada, doutora. E é comum receber essa carta negativa quando se trata de doenças, de deficiências consideradas leves, o que fazer? Em relação a doenças consideradas leves, eu vejo muito em relação ao BPC. Alguns peritos negam esses benefícios porque alegam que a criança tem um grau de autismo leve. E não cabe ao perito do INSS fazer essa discriminação. Por que uma criança que aparentemente não demonstra os sintomas da doença, da deficiência, na verdade, por que essas crianças elas não são consideradas autistas e elas precisam, de fato, ter um traço mais visível de que elas têm? Quem vai definir o laudo, o atestado, quem vai dizer a questão da deficiência é o médico que acompanha a criança. Então, é nesse momento a gente tem que agir e impedir essa injustiça, porque não cabe ao perito do INSS discriminar, de fato, a questão do grau de autismo e impedir que crianças que têm um autismo mais leve ou que apresentam traços diferentes de outras, impedir que elas tenham acesso a esse benefício. Então, o que a gente tem que fazer é buscar um advogado, porque ele vai, com certeza, te orientar e combater aquela injustiça. Certo. Vamos para mais um intervalo e aí seguimos com as considerações finais e o nosso finalzinho do nosso momento jurídico. Novidade imperdível. O aplicativo Avexadinho, em parceria com a loja Elegância e Papelaria, agora oferece entrega direto na sua casa. É isso mesmo, no conforto do seu lar. Você pode adquirir nossos produtos de papelaria, vestuário e muito mais de alta qualidade. Basta entrar em contato e fazer seu pedido, que o Avexadinho entrega para você. Não perca tempo, aproveite essa facilidade e tenha tudo o que precisa sem sair de casa. Vai pro trabalho, pra casa ou pra diversão, chama o Avexadinho e pega a melhor opção. Motoristas confiáveis, rapidez pra te atender. Onde você precisar, é só chamar e resolver. Baixe o app ou chama no WhatsApp 899. Josimar Veículos, a loja oficial da Fiat. Aqui você encontra carros multimarcas. E ainda mais, aqui na Josimar Veículos somos a loja oficial da Fiat. Com isso, financiamos pelo Banco Pan, pelo Banco BV e a novidade, pelo Banco Santander. E chegou 3 novidades aqui no Josimar Veículos. Vamos conferir com a gente? Olha a novidade que acaba de chegar aqui no Josimar Veículos. Onix LTZ 1.4, ano 2015, completo, com ar-condicionado central de multimídia, vidros elétricos, ar-condicionado por apenas R$ 53.900. Venha para o Josimar Veículos.
Você está à procura de um carro sofisticado? Esse Corolla XEE 2.0 automático, ano 2012, banco de couro, retrovisor elétrico e muito mais por apenas... Olha que luxo esse carro, com câmbio automático, por apenas R$63 mil. Venha para a Josimar Veículos. E a Fiat não podia ficar de fora. Olha esse Grand Siena 1.6, ano 2015, completo, com vidros elétricos, 4 portas, direção hidráulica, ar-condicionado, por apenas R$42 mil. É só aqui no Josimar Veículos, a loja oficial da Fiat. Para você que ainda não visitou a loja Josimar Veículos, ficamos localizados aqui na Milonga, próximo a Serrana Motos. Josimar Veículos, juntamente com a TV SRN, inovando e automatizando. Agora nós estamos voltando aqui, mais um bloco, as considerações finais. E eu estou aqui agora como apresentadora e vou perguntar para a doutora Luana Amorim, que já milita também na questão tanto no previdenciário quanto no criminal, a respeito de um benefício que não é muito comum, que muitas pessoas têm direito a ele e não sabem, que é o auxílio reclusão. Doutora Luana, quem são as pessoas que têm direito a esse benefício e de que forma eles podem ter acesso a ele? Excelente, doutora Maria Emília, excelente apresentadora. Só um parênteses na nossa fala, né? Certo. Quem são essas pessoas que têm esse direito a esse auxílio reclusão? Antes de entrarmos nos detalhes, é interessante fazer uma fala, porque é um benefício que se gera um preconceito, uma discriminação. Compreende-se que qualquer pessoa que esteja preso ou em regime fechado, semiaberto ou numa situação dessa, que ele recebe um benefício, que o governo dá esse benefício. Não é bem assim que acontece. Esse benefício é quando esse preso, antes de ser preso, ele tinha uma relação com o INSS, ele era um segurado, ele tinha uma contribuição. E aí é interessante lembrar, porque esse benefício ele vai para aquela pessoa, para a família que ele deixou aqui fora. E aí, quando a gente entra no direito criminal, todo mundo compreende-se que todo preso ou toda pessoa que está lá é alguém que, de certa maneira, até descumpriu as leis, mas que é alguém responsável, que não cumpre com seus valores éticos. E a gente sabe que não, que em qualquer situação pode acontecer de você estar do outro lado. Então, o que é esse auxílio reclusão? É aquela pessoa que, antes de ser preso, tinha uma relação com o INSS, era um segurado, e aí ele tendo baixa renda e todos os requisitos que a gente vai detalhar aqui, ele vai ter direito a dar continuidade a essa assistência à família, seja sua esposa, seja seu filho, seja aquele dependente dele. Então, é interessante ressaltar que não é todos os presos, todas as pessoas que estejam em regime fechado, semiaberto, qual condição que tem direito a esse benefício. Perfeito. Então, fica aí a observação. Não são todos os presos que têm acesso ao benefício. Eles precisam cumprir requisitos. Por exemplo, é necessário ter 24 meses de contribuição, que é a chamada carência, que é a quantidade mínima de contribuições necessárias para você ter acesso a um benefício. É necessário estar em regime fechado ou semiaberto. O semiaberto, ele só vai abranger as prisões até 17 de janeiro de 2019. Depois disso, infelizmente, não é possível conseguir se você estiver em regime semiaberto. E também prisão preventiva. Além disso, precisa ser de baixa renda. Esse critério de baixa renda ele é atualizado anualmente pelo INSS. Em 2024, girava em torno de R$ 1.800 a renda bruta da família. Então, esse benefício não é uma assistência que o INSS está dando para o preso. É um direito que ele teve antes de ser preso. Se ele era um segurado, se ele pagava o INSS ou se ele era trabalhador rural e, através daquele trabalho, ele garantia a subsistência da sua família, não é justo que ele seja preso e a família fique desassistida. É como se fosse uma pensão, digamos, entre aspas, tá, gente? Só fazendo aqui uma observação, porque a pensão ela é deixada aos dependentes. E o auxílio reclusão também é deixado aos dependentes. No caso, os filhos menores de 21 anos, a esposa ou companheira. Então, não é um benefício destinado ao preso, mas à família dele, para que ela não fique desassistida.
Excelente, doutora. Então, fica esses esclarecimentos para a sociedade, para todos, que esse auxílio reclusão é algo que ele já tinha essa contribuição, já era uma pessoa que exercia sua atividade, já tinha essa relação como segurado com o INSS. Não é um auxílio que o governo ou que o INSS dá para aquele preso, para ele ficar lá, não. Porque a gente ouve muito isso, né, no dia a dia. Então, já tirando esse esclarecimento para todos aqui. Estamos caminhando para o momento final do momento jurídico. Eu gostaria que você fizesse, doutora, suas considerações e fica livre para esse espaço para contribuir. Viu? Eu só quero mesmo agradecer a oportunidade. Muito obrigada por me dar o privilégio de estar aqui hoje falando de algo que eu amo. Eu sou completamente apaixonada pelo direito previdenciário. Eu não escolhi, ele me escolheu. Eu escolhi ser advogada, acreditava que ia ser advogada tributarista, mas o direito previdenciário me abraçou. E hoje eu não me vejo fazendo nada, nenhuma outra coisa, a não ser sendo advogada previdenciarista. Então, eu fico extremamente feliz e honrada de estar aqui hoje falando, especialmente na semana em que se comemora o Dia da Advocacia Previdenciária, estar aqui falando sobre esse assunto. Muito obrigada a todos aqueles que fazem parte da TV Rádio São Raimundo Nonato. Muito obrigada mesmo. E contem comigo, estou sempre à disposição. Excelente, doutora. O programa Momento Jurídico é que tem a honra de receber essa previdencialista brilhante, atuante, que está sempre servindo aqueles que precisam, sempre militando na causa, participando. Acompanhe o seu trabalho, também sigam as suas páginas, né, para acompanhar a doutora Maria Eugênia. Se tem dúvidas, procure, porque é esse trabalho que a gente sente que faz com amor, com parceria, para fazer a diferença na vida, para levar essa justiça social que nós acreditamos. Esse foi um momento jurídico especial na Semana do Direito Previdenciário, os previdenciaristas, e levar informação, esclarecimento de forma consciente e segura, combatendo a desinformação, que é uma das pautas do momento jurídico. Muito obrigada. Muito honrada com sua participação.